Acho que já estamos no ar. Agora sim, agora sim. Olá! Acreditem ou não, ainda estava aqui a dar um jeito ao cabelo. Estou toda desgatilhada. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Muito boa noite. Olhem, hoje estamos aqui no Chitex Desgraçado, porque vamos ter um convidado especial, que vocês já devem ter visto quem. Não sei se vai sair em um manchetezinho, vai, Diogo, para... É isso mesmo, pronto. Fico muito contente. Tudo dentro do previsto, porque hoje vai valer muito a pena. E vocês, a Carolina disse sempre isso, e eu sei que digo sempre isto, porque realmente vale sempre a pena. Mas hoje vale mesmo a pena. Aliás, mesmo para mim, eu estou super expectável do que é que aí vem. Vamos falar com um grandíssimo mentor. Eu não vou fazer grandes apresentações, porque eu vou pedir mesmo é que ele se apresente. E porque eu acho que não conheço metade do fantástico trabalho que tem feito o César. Para além, assim, eu estudei algumas coisas, juro que sim. De qualquer forma, eu acho que a pessoa ideal para falar é ele, e eu acho que vou acrescentando algumas coisas, porque ele também é assim o campeão da modéstia, e portanto acho que vai ser preciso dar aqui uns empurrões, mas vamos ver. Portanto, nós hoje vamos falar sobre uma coisa que é super, hiper, mega importante. Querem saber o que é? Sim? Como é que é? Eu vou conseguir ver os comentários ou não? Deixem-me ir aqui ao chat. Olhem, eu como vos digo, não vou conseguir ver. Ai meu Deus, eu hoje estou sem comentários, então só um bocadinho, meninos. Eu vou pôr aqui no telemóvel do Diogo, está bem? Porque assim já consigo, se vocês mandarem alguma coisa, já consigo acompanhar. Olha, já vejo a Clara a dizer boa noite, obrigada. Boa noite também para vocês. Então, eu vou pôr aqui no telemóvel do Diogo, tenho a certeza que ele não se importa, para eu poder ir acompanhando os vossos comentários, está bem? Fica tudo muito mais... Olá, Janinha. Olá, essas as minhas famílias. Tão bom, estamos tão bem acompanhados. César, se me estás a ouvir, está tudo... vou-te já dizer que esta plateia é só a melhor... Oi, deixa-me tirar aqui o som. É só a melhor plateia que tu podes encontrar e que tu podes ver e ter na tua vida, ok? Porque eles são mesmo, pá, olha, são extraordinários, tal e qual. A tua imagem é exatamente isto, olha. É tudo a aparecer, são realmente famílias que valem muito a pena. E é por causa delas que nós estamos aqui, portanto, eu passo a chamar, nós também, Padre Nuno, eu passo a chamar o nosso queridíssimo, extraordinário César Ferreira! Boa noite. Olá. Olá, César. Olá, Estamos César. em direto, não estamos? Estamos em direto, não estamos? O quê? Estamos em direto, estamos em direto, não estamos? Que nervos! Oh, Carolina, olha, antes de mais eu quero agradecer-te o convite. Para mim é uma honra estar a partilhar este espaço contigo, não é? Olha lá, eu é que tenho que agradecer. Olha, agradecemos os dois. Obrigada, César. Obrigada, César. Não, e é ótimo. E sempre que eu tenho uma oportunidade de falar sobre leitura e a forma como a leitura consegue mudar a nossa vida, incluindo a vida das famílias, não é? É para mim um privilégio, porque estar a cumprir o propósito e executar o propósito é das coisas mais valiosas. Portanto, sempre que eu tenho uma oportunidade, e quero também agradecer-te por isso, portanto, é para mim uma grande honra estar aqui. Agora, queres que me apresente? Claro, olha, és muito bem-vindo. Deixa-me só dizer que, à semelhança de outras famílias, tu estás em casa barricado e que estás com os teus 2 filhos. Exatamente. Verdade? Exatamente. Portanto, um cenário super comum das famílias lá em casa, da minha, etc. Portanto, só para que não se sintam, não é? Estamos todos aqui a falar do mesmo. Também, não é? Se durante a conversa, pelo menos do meu lado, ouvirem algum barulho assim, fora do normal, alguma coisa, está tudo certo, faz parte, portanto, é tranquilo. Se virem alguma coisa a falar também, está tudo bem, portanto, está tudo ok, está tudo certo e está tudo seguro também. Pronto. Muito bom. Yeah. Olha, então gostava muito de te apresentares. Para além de pai de 2 rapagões, o que é que tu fazes? Qual é a tua missão? Porque tu também levas o teu trabalho como missão. Sim. Aliás, o meu trabalho é mesmo a minha missão. Tenho o privilégio de estar a fazer aquilo que mais gosto, que mais me apaixona. O que é que eu faço? Eu estou ligado à área da leitura, portanto, tenho várias vertentes. Basicamente, ajudo pessoas a ter uma vida mais feliz e tranquila através da leitura.
Com isso, ajudo pessoas a escrever e a publicar livros, não é? Com sucesso, e também ajudo pessoas a aprender de forma mais eficaz. Pronto. E estou também ligado à área da biblioterapia. A biblioterapia é uma área que ajuda pessoas a superar os diversos desafios que tenham na vida através da leitura aplicada de livros, ok? E, portanto, basicamente é isso. A minha experiência na leitura já vem desde há muito tempo. Comecei esta aventura em 99. Curiosamente, comecei a trabalhar com crianças e com famílias, a fazer animação. Não é curioso? É curioso, não é? É curioso. Animação? A animação, exatamente. Eu também, eu fui a minha licenciatura. Eu sei. Curiosidades, percebes? E há curiosidade mesmo. E, portanto, comecei a trabalhar na área de leitura em 99, com crianças e com famílias, e sempre considerei que a leitura pode e é um grande alicerce, um grande apoio para conseguir mudar a vida das pessoas. Eu senti isso na pele, portanto, a leitura, para mim, iniciou-se na minha vida a partir de uma questão muito interessante, ou seja, eu encarava a leitura como um refúgio, como algo em que eu podia utilizar para criar uma história que eu queria e para viver uma história que não a minha, portanto, ajudou-me. E que nada melhor do que nós fazermos com os outros aquilo que já funcionou connosco, não é? Tão e, portanto, bom. Normalmente é o que eu faço. Yeah. Opa, tão bom, tão bom. Bem, isto vai aparecendo aqui umas animações do Diogo, tá? Diogo, obrigada, muito bom. Isto é o nosso padrão, César, por isso é que isto está aqui todo, parece assim toda uma zebra. Olha, sabes que é muito giro, porque nesta experiência, neste trabalho que também temos feito contigo e temos acompanhado, é muito giro. Vocês conheciam isso aí em casa, não é? Vocês sabiam que isto existia? Tipo, eu não fazia ideia. A sério! Aliás, eu acho que tu és o pai que toda a gente gostaria de ter, a nível de, ou pelo menos um amigo de universidade e de escola, porque tu realmente até ajudas. Aliás, quando o César me disse que fazia estas, não é? Eu tinha uma das especialidades, digamos assim, era exatamente ajudar que as pessoas percebam, como é que é, ver se eu falo isto como deve ser, fixar, não é? Ajudá-las a fixar coisas e a memorizar coisas de forma mais... É isso, não é? Eu disse logo, tu já pensaste em trabalhar com estudantes da universidade, etc, porque é tudo o que nós precisamos. Pai, realmente em tanta coisa nos faz tanto jeito, portanto é maravilhoso, muito giro, é muito giro muito bom. É engraçado porque na base de tudo existe conhecimento, existe informação, não é? E, portanto, o que acontece? A partir do momento em que eu sei gerir melhor a informação e processar melhor a informação internamente, mais facilmente eu vou ter resultados visíveis. Portanto, dado que tudo é informação, dado que tudo exige conhecimento, é crucial nós sabermos lidar com o melhor conhecimento, não é? E, portanto, faz toda a diferença. Aliás, ninguém consegue identificar nada que não tenha na sua base informação ou conhecimento. Não, por isso simplesmente não existe nada. Para tomar decisões, para escolher uma história para contar ao meu filho, tem que ter um conjunto de informação e um conjunto de competências que me ajudam a fazer isso. E, portanto, I'm the guy. Portanto, é a minha cena. É isso mesmo, pá, tão fixe. E a forma como tu depois arranjaste forma de ajudar, pá, eu acho brilhante. Sim, muito giro. E agora falando em famílias, César, temos aqui umas poucas e boas. Temos aqui umas poucas de famílias e não em número, porque já temos aqui um grupo bem porreiro das melhores famílias do mundo, portanto, alta responsabilidade. Eu gostava de falar contigo um bocadinho sobre isto. Aliás, hoje quando tu me disseste assim, podemos falar até da forma como as famílias podem melhorar a relação com os seus filhos, e eu tipo, sério? Sim. Como assim? Claro que sim, tipo, é totalmente este o tema. Quem é que lá em casa não quer melhorar, não é? Para já não está à procura de estratégias para melhorar a relação. Ponto, não é? Quanto mais for através da leitura, porque os livros estão ou devem estar muito presentes na vida dos miúdos. Portanto, eu acho que a primeira pergunta, antes de irmos para aqui para este cerne da questão, é aquilo que tu me falavas de o que é que está a acontecer, porque é que os miúdos estão a preferir outras abordagens, não é? E adquirir conhecimentos através de outras coisas, não é? Nomeadamente os ecrãs, do que os livros. Vamos começar por aí? Vamos começar por aí. Assim, então, vai lá. Isso é um tema muito interessante.
depende da idade, naturalmente, não é? Pronto, independentemente de, hoje em dia, as crianças estão ligadas às novas tecnologias muito mais cedo, portanto, o que é normal porque é isso que existe. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, no meu tempo eu brincava era com isso. E a minha resposta é, se no teu tempo houvesse tablet e houvesse smartphone, ias brincar com isso também, portanto, não se pode fazer comparações desta forma, não é? Agora, uma coisa engraçada é que é mais facilmente, e estou ligado a uma coisa que me dá prazer imediato, não é? Portanto, em que o meu cérebro encara como algo que eu não tenho que pensar muito e associado ao trabalho. Daí, muitas vezes as crianças e os jovens estão afastados da leitura exatamente por isso. Primeiro, porque elas confundem necessidades essenciais com necessidades imediatas. Portanto, não existe aquela diferença. Eles não conseguem perceber porque também, em muitas situações, não têm quem lhes diga isso e explique isso da melhor forma. E, portanto, então, por exemplo, César, o que queremos dizer é que os ecrãs são fast food e os livros, não é? É quase, é uma comida gourmet, não é? Que estamos ali mais a saborear, é isso? É também isso, é também isso. O que acontece é que tanto os smartphones ou os tablets como os livros, cada um está a cumprir o seu papel. E a ideia é essa. Cada um está a cumprir o seu papel. Agora, naturalmente, eu ligo mais facilmente a coisas que me dão um resultado imediato, principalmente quando tem uma satisfação. Portanto, o livro, o que acontece é a forma como eu crio imagens a partir de um livro, porque a leitura é um processo visual, e quando eu estou a ouvir uma história, o meu cérebro está a criar imagens disso. Portanto, o tempo que eu levo a criar uma imagem, ou seja, demoro mais tempo a criar uma imagem quando eu estou a ler um livro do que quando tenho logo acesso à imagem. Portanto, logo acesso à imagem. E 80% da informação que o nosso cérebro, digamos, processa é visual. Portanto, tudo aquilo que eu lhe dou de mais visual, mais estimulante, mais imediato, ele adere logo. Isso é mesmo assim, independentemente de eu gostar muito de ler ou não. Daí, nós temos mais facilidade, digamos assim, em passar 1 hora ou 2 ligados às redes sociais ou mesmo a fazer outras coisas online do que a ler, não é? E, portanto, agora, quando eu percebo que tanto um como o outro me são vantajosos de certa forma, eu tenho que usufruir disso. E, portanto, o que acontece é, eu tenho que encarar isso como nenhum desses ocupa o espaço um do outro. Cada um tem o seu espaço. Cada um tem o seu espaço. Eu não sou apologista de todo de dizer, as tecnologias fazem mal. Aliás, hoje, nesta fase que estamos a viver, são cruciais. Ok? Portanto, são cruciais, certo. O contexto mudou um pouco a necessidade. E é curioso que quando eu comecei a trabalhar com crianças, e eu comecei por contar histórias, eu adoro contar histórias, pronto. E, portanto, o que é que acontecia? Eu usava as tecnologias para chamar as crianças para os livros. Mas a tecnologia e o livro, cada um tinha o seu espaço. E eles têm que ter sempre o seu espaço. E isso é crucial. Nós respeitarmos esse espaço. Não é dizer, tu és isto e aquilo porque não lês. Não tem nada a ver. Não é para ele que certo. César, e que estratégias é que nós podemos, não é, adotar para que realmente os filhos, não é, com os nossos filhos, consigamos que eles sejam ligados à leitura, não é? Eu imagino que começar cedo é bom, não é? Não sei, que estratégias, ok, quem não começou cedo e agora o miúdo já tem 1 ano, 2 anos e realmente nunca teve muito acesso a livros, ou os pais não têm, não é? Porque nós educamos pelo exemplo, portanto, se nós lemos, eles também, não é? À partida pegam e têm aquela... O que é que devemos fazer? Sim, uma das coisas principais para promover a leitura nas crianças e jovens, pronto, vou falar agora mais nas crianças aos 6, 7 anos, pronto. Ok, sim, ótimo. O primeiro processo é o processo bimétrico. O que é que quer dizer? A criança vai repetir o que o adulto de referência ou de autoridade está a fazer. Portanto, eu nunca posso dizer a uma criança lê um livro ou vê as imagens do livro se eu próprio não faço isso. Ponto número 1. Certo, lá está. A importância do exemplo para tudo, não é? Claro. Exemplo, pronto, eles vão modelar, automaticamente eles vão modelar. Depois, há a questão da envolvência. Quando uma criança tem um tablet, não é, ou tem um smartphone, ela está envolvida naquilo.
E muitas vezes acontece que aquilo a que ela está ligada, existe uma espécie de desafio que se alimenta a si próprio, ou seja, o próximo like, o próximo gosto, o próximo nível, não é? Qualquer coisa. Num livro dessa forma. Portanto, eu próprio ajudar a criança ou o jovem a criar a envolvência. E uma das formas que eu tenho para criar envolvência é fazer a leitura partilhada de qualquer coisa, respeitando sempre o nível cognitivo da criança. Não é? Ou seja, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos e um de 13. E o que acontece é curioso. O mais novo adora livros. Adora livros. O mais velho, não. Nem por isso. Pá, sim, raramente, muito raramente, mas muito raramente. E eu tenho que respeitar isso. Como devem calcular, isto no início foi... Pá, o meu ego estava ferido. Tipo, não deve ser fácil. Não é? Quer dizer, tem um pai assim e caraças, pronto. Agora, é preciso eu ajudar nesse processo, não é? Independentemente de tudo, há outras questões que estão aqui, mas eu acredito sempre que aquilo que resulta é uma leitura partilhada de início. É eu contar a história, mas também pedir que ele me conte a história, à maneira dele. E interagir com a história. Portanto, isso alimenta o gosto pela leitura, até porque existe uma fase, que é a fase em que eles vivem mais no imaginário, não é? Portanto, essa fase tem que ser alimentada e, portanto, se eu tiver a capacidade de dar a mensagem certa, de dar os livros certos nessa altura, automaticamente eles têm uma maior aptidão para gostar de ler, porque antes de eles começarem a ler, eles têm que gostar de ler, eles têm que perceber de alguma forma o que é que a leitura lhes pode dar. Isto é tudo uma questão de recompensa. Ponto. É uma questão de recompensa. Recompensa, pois, de sentimento interno, não é? Satisfação. Muito giro. O primeiro processo de leitura começa efetivamente com o tacto. Toca, por isso que existem os livros de pano, os livros de plástico. Sim, com as texturas, não é? São os primeiros, sim. Exatamente. Para ganhar o gosto também, não é? Exatamente. Porque até porque assemelha-se muito ao contacto da pele, não é? Portanto, isso também, na leitura, a questão sensorial e sensitiva tem uma importância muito grande. Portanto, eu tenho que criar a ambiência, por exemplo, com o mais pequenito, o que é que eu fazia? De vez em quando eu misturava livros nos brinquedos. Portanto, ele pegava no brinquedo, era dissimulado. Ok. Olha, estão a ver um truque, não é? Ao invés de termos os livros lá num sítio, não é? Guardado, eles estão... Pronto. Depois, as estantes tinham que ser estantes que estavam sempre à altura dele. Baixinhas. Outra dica boa, exato. Ir espalhando livros pela casa e pôr um livro junto ao brinquedo favorito. Ok? Isto é só pepitas de ouro, como diz alguém que eu conheço. Okay. Muito bom. E depois há uma cena que se pode fazer que é muito engraçada. Imagina que estamos a falar com eles sobre uma coisa. De repente, olha, esqueci-me, deixa-me lá. E vais buscar o livro. E mesmo que não esteja lá, usas o livro como suporte, como apoio. Estás a perceber? Portanto, essas estratégias vão começar a perceber a importância que aquilo começa a ter. Sim. E onde se vai buscar até conhecimento também, não é? O livro. Portanto, que giro. É fazer a apropriação da leitura. E a apropriação da leitura tem a ver com o facto de eles sentirem a ambiência da leitura. Nós temos que criar um ambiente para isso, não é? E, portanto, chegar ao pé deles e dizer assim, olha, lê, não vale a pena. Esqueçam essa cena, não vale a pena. Criar qualquer coisa antes, não é? Pois é quase como a escola, não é? Os livros da escola. Agora tens que ler, fazer a cópia, não é? Pronto, e já não se faz. Aliás, a leitura está muito associada à escola. E daí vem o fardo, não é? Sérgio, diz uma coisa. Há bocadinho, e agora já me ia falhar, em relação às vantagens, porque eu acho que é importante mesmo falarmos sobre isto, não é? Porque estamos aqui, a leitura faz bem, sim, faz bem, isto quer dizer, faz bem, mas faz bem mesmo, mas faz bem porquê, não é? Porquê que é mesmo importante que se leia para os miúdos, ou que os miúdos adquiram estes hábitos e leiam, para além não é, de adquirir conhecimento, que é uma fonte, não é, de conhecimento, por exemplo. Claro que os ajuda a ler, não é? Quando começam a ler é uma grande ajuda, é um grande apoio à escola também, não é? E tudo isso, mas o que é que há de vantajoso mesmo até a nível mais profundo? Mais profundo, sim. Antes de mais, a leitura ajuda-nos a fazer o equilíbrio entre a questão emocional e a questão cognitiva.
pronto, ou seja, e a questão mental. Ajuda, por exemplo, a desenvolver o espírito crítico e, normalmente, crianças que leem são adultos que pensam. Pronto, que é uma frase muito conhecida e isso é mesmo muito importante. Ou seja, repete lá, desculpa. As crianças que leem são adultos que pensam. Certo, boa, muito giro. Pois é. E, portanto, desenvolvimento do espírito crítico, não é? Crítico, a reflexão, a introspeção, a cidadania também é muito desenvolvida e é desenvolvida uma coisa que é o espaço seguro da criança, onde ela consegue imaginar tudo e mais alguma coisa num espaço seguro, num espaço na sua intimidade. Portanto, a leitura não é só aquela questão, tu vais saber mais, vais conhecer mais, é tudo aquilo que desperta, não é? Tão bom. Quando eu estou a incentivar uma criança a ler, e a ler bem, atenção, e a ler bem, eu estou a ajudar a criança a ser uma melhor pessoa para si e para os outros, literalmente, porque está provado que a leitura não só desenvolve o vocabulário, porque há uma cena que eu não curto que me digam, ler é bonito. Epá, ler não é bonito, não tem nada a ver com ser bonito ou com ser feio. Fica bem, não é? Fica bem. Olha, mas tens que me explicar o que é ler bem. Sim, eu já explico. Não podemos perder essa parte, que eu quero saber o que é ler bem. E se eu me esquecer, Está bem, está garantido. Ou seja, a leitura ajuda, numa primeira fase, a criança a desenvolver o imaginário. Na segunda fase, a fazer a ponte entre o imaginário e o real e o imaginário. Ou seja, a ver uma dialética. Em ela perceber, por exemplo, eu lembro-me, eu comecei a ler aos 7 anos, 6, 7 anos, o normal. Sim. Era... eu utilizava a leitura para viver uma história de tal forma que me fazia esquecer a história que eu estava a viver na realidade. E, portanto, isso dá-me um controle sobre mim próprio, o autocontrole, a autoestima, a autoconfiança, tudo aumenta com isso. Portanto, ler, mas além disso, fica gravado mesmo nas nossas células aquilo que nós lemos. As emoções que nós temos, quando lemos um livro que nos expande, fica gravado nas nossas células. As células recebem essa informação e duplicam. Ou seja, não é? E as células copiam toda essa informação. E, portanto, não é só a questão cognitiva, mas é sim o equilíbrio entre a questão emocional e a questão cognitiva, ou seja, a questão mental. Daí a importância de ler bem. E ler bem é ler bons conteúdos e não ler... Porque acredito que também haja, não é? Tal e qual como programas de televisão. Há aqueles que... Claro. A minha mãe diz muito uma frase, já não sei se sei pôr de pé, mas a minha mãe, eu cresci a ouvir isto. Somos o que... aquilo que lemos e vemos... é o que nós somos e não podemos ignorar, uma coisa assim, do tipo, pronto, não é que te molda também, aquilo que, obviamente, não é aquilo que nós vivenciamos, mas não só. Todo o conteúdo que nós fazemos entrar, e é por isso que na quarentena eu estou sempre a dizer, não vejo notícias constantemente, não é? Porque atrofia-nos, porque são notícias negativas e más, não é? Mas é um bocadinho isto, não é? Se nós lermos... Sim. Ler um bom livro não tem a ver efetivamente com o livro, tem a ver com a pessoa. Atenção. Pronto, ou seja... Olha, estão a ver? Este é muito Quem diria, não é? Naturalmente existem livros mais eficazes do que outros. Pronto, há diferenças na leitura, há diferenças nos livros, não é? Agora, quando eu, por exemplo, quando eu estou a ler uma história com a criança, ou estou a sugerir uma história para a criança ler, eu tenho que primeiro perceber um conjunto de coisas. Primeiro, o nível de linguagem da criança, não é? Que ela está mais habituada e que vai rentabilizar. Em algumas situações, o estado emocional. Noutras situações, como é que ela vai usufruir daquela história, não é? Aqui não se esquece se vamos ou não à descoberta, porque naturalmente existe o processo da descoberta, não é? Eu ler um bom livro, não é? Eu tenho que ter sempre atenção o seu leitor. Ou seja, não se trata de aproximar. Esta cena é muito importante. Se tiverem uma caneta, podem registar esta cena. Escrevam que isto é importante. Não se trata de levar os livros às crianças, mas as crianças aos livros. É completamente diferente. Porque normalmente o que nós fazemos é, ok, olha, toma lá este livro e lê. Não. Aproximem as crianças da leitura. É completamente diferente, porque normalmente o que acontece, e na escola isso acontece muito, é nós tentamos dar os livros às crianças, ok, repara, isto não é certo nem errado, não estou aqui a dizer que é certo. Eu percebo, mas há outras formas de fazer
que acaba por correr melhor, não é? Digamos assim. Exatamente. Chegar ao resultado. Exatamente. Quando eu ponho um livro ou dois junto do brinquedo favorito do Simão, eu estava a levar o Simão ao livro. Eu não estava a dizer assim, olha, toma lá o livro. Eu não faço isso. Eu não faço essa cena. Ok? Eu não faço essa cena. Ok. Isso é bem diferente. Isso é muito diferente. Certo. O que não implica que nós não possamos... O que não implica que eu posso levar, por exemplo, uma criança a uma biblioteca, a uma livraria e dizer assim, olha, diverte, vai e explora. Eu estava-me a lembrar disso, sim. Explorar é fundamental, claro, sim. Mas quando pretendemos trabalhar a leitura de uma forma eficaz, é isto que temos que fazer. Não, o processo de exploração não chega. É pouco. É muito pouco. É muito pouco. Aliás, é muito pouco e até, às vezes, o que acontece é os resultados que estamos a ter com planos de promoção de leitura muitas vezes estão a falhar exatamente por isso. Que toma lá a estante dos livros, agora lê isto, agora lê aquilo outro. Epá, não, levem as crianças lá. Surpreendam as crianças. Desafiem as crianças. Tão giro. Pois é. E parece que são coisas, pronto, fazem a diferença, não é? Completamente. Mas, por exemplo, uma mãe, quando está a amamentar um filho, leva o filho para amamentar ou não é? Leva o filho, não é? Certo. É a mesma cena. É a mesma cena. É levá-lo e não trazer e dizer, olha, toma. Exatamente. Até porque, normalmente, quando nós fazemos toma, a decisão é nossa. Exato, não fomos nós que escolher. Depois estamos a ser nós a escolher. Quando nós preparamos e damos capacidade de escolha, damos poder de escolha às crianças, porque as crianças sabem escolher. E como é que sabem escolher? Se o livro é fofinho ou não, se tem bonitas imagens. Sim, as cores, não é? As imagens. Pronto, eles lá têm as suas aptidões, não é? Os seus gostos também, preferências. E muito bom. Temos de honrar isso, honrar essa cena. Temos de honrar a escolha dele. Boa. E, portanto, agora, eu tenho também o papel de mostrar o que existe, naturalmente. Como é óbvio, não é? Portanto, tem que mostrar o que existe, tem que deixar, tem que permitir e dar-lhes liberdade total que é para eles explorarem. Mas uma leitura com impacto, uma leitura para começar a criar o tal hábito de leitura, eu tenho que mudar. O processo tem que ser ao contrário. Muito giro. Adoro. Olha, e é vantajoso ler antes de dormir, não é? Porque muito vantajoso. Porque é super hipnótico. É muito. Aliás, por falar nisso, há várias estratégias que nós podemos utilizar para ler à noite ou para contar histórias à noite. Pronto. Eu já passei por todos os processos aqui e de vez em quando vou contando alguns processos. Há aquela fase em que aquilo que eu aconselho é que a escolha do livro convém ser feita pelos dois, quando é possível. Okay? Quando é possível. Pela criança... Certo. Depois também depende da idade e não sei o quê, mas sim, mas que seja assim, certo. Okay. Depois, há uma coisa que é importante. Nós gostamos muito de contar histórias aos nossos filhos à noite, não é? Certo? Mas eles também gostam. Mas também nós podemos... Contar histórias a nós, pois é. Histórias. Isso é giro, não é? Depois deixar que, nem que seja através dos desenhos, não é? Eles possam ser criativos. Exatamente. Aliás, eu faço com o Simão, tem 4 anos, diz assim, então eu vou contar uma história. Ele dá-me, muitas vezes, ele dá-me as referências. O que é que são as referências? Dá-me as personagens, dá-me a situação, dá-me as emoções. Pois é. Uma história, e depois eu digo, papá, quero ouvir uma história, tu podes contar uma história. Digo, olha, gostava de ouvir uma história sobre o lobo mau, e então, à maneira dele, o conta. Muito giro, pois é, nós temos a tendência, não é, de fazer o contrário, não é? Parece que nós é que somos ali os agentes ativos, claro. E eles ouvem, mas isso é muito interessante também. Estão a ver a quantidade de dicas que estão aqui, isto é maravilhoso, é muito, muito bom, porque faz toda a diferença, poderá fazer toda a diferença. Há também uma grande dica, que é, quando nós vamos escolher um livro com o sentido de ler o mesmo livro, ok? A ambiência é muito importante, tipo a luz no quarto e tudo isso é muito importante. O conforto, não é? O sentadinho. Pronto. E normalmente nós devemos escolher um livro para dormir, quando é para dormir, devemos escolher um livro com um nível de linguagem inferior ao da criança. Ou seja, para o nível de complexidade ser menor e mais fácil. Menor e não exigir.
E não exigir tanto do cérebro, não é? Que é exatamente o que os ecrãs fazem o contrário, não é? Porque eu estava aqui, há bocado quando falávamos disto, o que é que acontece? E há muita ideia de que, ainda no outro dia falava com uma mãe que dizia, ela diz que só adormece com a televisão. E depois, que houve um dia que desligou a televisão e ela adormeceu em 2 minutos. E se fosse com a televisão, estava ali mais meia hora. Pronto. E nós estávamos a falar exatamente disto e do oposto, que é, lá está, às vezes à noite o que acontece é vamos ver um bocadinho antes de ir para a cama, só que faz com que o cérebro vá completamente maluco, não é? Para a cama. Vai muito estimulado. Não é? Hiperestimulado, exatamente. E portanto, realmente os ecrãs, eu sugeria que, ok, a dar que existem, ok, mas que seja moderado, não é? E ponderado o tempo, mas também que não seja na altura antes de ir para a cama, porque habitualmente aquilo que faz é exatamente o efeito oposto. Devem estar desligados muito tempo antes de eles irem antes de ir para a cama, para permitir, exatamente, até porque as luzes. E se é uma coisa que é engraçado, é que eu quando leio, então antes de ir para a cama, eu leio uma página e adormeço. Portanto, não é? O que significa que realmente o efeito que pode ter também a leitura de um livro, não é? Mesmo para crianças, lá está, aquele efeito quase hipnótico que nos faz. Uma das coisas importantes que nós devemos ter na escolha de um livro para dormir é o tal nível de linguagem, ok? Tentar utilizar livros, isso não é muito comum, mas livros que têm uma linguagem hipnótica. Por exemplo, há um livro que eu queria dormir. O tal do coelho, pois é, olhem, recomendo esse livro, tem-lo aí ou não? Tu mandaste-me o... Mandei, sim, é o coelho que queria dormir. Não sei se tens aí, mas se tiveres, até se tivesses fisicamente, ou então escrevemos aí, é o coelho que não... Não tenho, fisicamente ainda não tenho. Ok, muito giro, sim. É um livro muito interessante e todos nós podemos usar linguagem hipnótica, tipo assim que tu fechas os olhos, o coelhinho vai mais fundo, whatever, não é? Portanto, usar mas estas coisinhas, não é? Estas... fazem toda a diferença. Não é? E depois, a verdade, eu tenho receio de contar uma história de terror ao vosso filho à noite. Ele vai se divertir, desde que não seja aquelas histórias de terror com muita coisa, não é? E com monstros e coisa que vem na escuridão. Agora, epá, eu farto-me de curtir com o mais pequenito, com monstros de baixo. Estás a ver? E com o Dia das Bruxas, a gente farta-se de curtir aquela cena. Ele diz, e o esqueleto? E a borda e o esqueleto? Giro, porque ele tem aquela ideia. Mas há muito medo depois deles não dormirem bem, então o melhor é optarem por histórias de coelhinhos. Sim. Repara, quando digo histórias de terror, não é daquelas... Claro, de terror, não é? sangue. Não é isso, mas é o esqueleto para bater à porta da bruxinha e a bruxinha vai com o nariz muito grande e com a vassoura e foram dar uma volta. Pronto. Sim, é um terror, não é? É medir aqui a questão do terror. O terror. Está tão bom. Vamos explicar o que é aqui o terror, não é? Portanto, vê lá. Sim. Queres dar um exemplo para ficar bem explicadinho? Não, foi aquilo que tu disseste, a bruxinha, o Senhor do esqueleto branco, certo, o fantasminha, o fantasma, muito bom. Só se me permite, só mais uma dica para as pessoas, que é muito importante, que é nunca deixem nada por acabar. Ou se quer dizer o quê? Estão a ler um livro, não é? Se o livro não chegar ao fim, terminem numa parte em que o ciclo informacional se fecha. É muito importante. Não é tipo ao meio do capítulo. E agora o lobo... mas o lobo o quê? Exato. Fechem os circuitos informacionais, que é muito importante. E o lobo comeu a avó. E aí já podemos fechar o livro e descansar. Isso dizes que para depois pegar no outro dia? É isso? Se tivermos que deixar um livro a meio, não deixar assim à nora, fechar, é isso? Não é só por isso, mas é também para concluir. Aliás, porque é que aparece Vitória e Vitória acabou-se a história? É para eles saberem. Para terminar. É o The End. Que giro, nunca tinha pensado nisto, pá. César. que crâniozinho, que gênio, que máximo. Muito bom. Olha, nunca tinha pensado nessa perspectiva, claro. Muito giro. Olha, sabe o que é que eu te queria dizer? Queria que entrar agora por causa desta melhoria da relação. Estou a ver aqui a passar em rodapé. Obrigada, Diogo.
realmente dá informação aqui, ó. O Diogo é teu fã. Mas eu queria te perguntar sobre isto e se calhar começavas por aquela história que hoje partilhavas connosco, não é? Que já praticaste com o teu filho e é aquela base que nós já praticámos com o outro e queremos ajudar mais pessoas a fazer isto, não é? E portanto, queres partilhar essa história em que tu ajudaste, não é? A resolver aqui um problema? Sim, o meu filho estava a passar o meu filho mais velho estava a passar uma situação mais desafiante na escola com os colegas e pá, ele estava, o estado emocional dele começou a ficar alterado, o que é normal, e os comportamentos também. E comecei a perceber aquilo. Na altura, nós até lemos O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, curiosamente, Robert Fisher, portanto, é um livro que eu aconselho a muita gente e para crianças também, portanto, falem com eles. Não conheço. Nós vamos tirando notas, tirem notas aí em casa, porque estes livros são de ouro, César. Mesmo, este então é tipo, pá, mesmo muito bom. E então o que é que eu fiz? Nós fizemos uma dinâmica os dois que era a seguinte, nós pegamos no livro, um dia eu li no mesmo dia eu li uma página, ele lia outra página e no outro dia, quando eu ia levá-lo à escola, nós falávamos sobre aquilo que nós tínhamos lido. Ou seja, isso com que idade, César? Desculpa. Ele tinha nessa altura 10 anos, se não me engano, 10 anos na altura. Está bem. Eu lia, portanto, lia à maneira dele, não é? A leitura ainda não é muito fluente e era também só uma página, não é? Portanto, o livro também não era grande. Portanto, nós líamos durante a noite, antes de ir para a cama, eu lia uma página, lia outra, fechávamos o livro. Mesmo que apetecesse ler mais, nós não líamos. Porque eu estava a estimular a leitura, ele ia pedir sempre mais. Portanto, foi que nós acabamos... Lá está, isto é outra coisa gira também, tipo, como as séries, não é? Tornam-se viciantes, queremos saber o que é que... Okay. E, portanto, quando ia levá-lo à escola, durante o caminho no carro, íamos falando sobre aquilo que nós líamos e íamos discutindo de forma aberta e tranquila. O que é que acontecia? Eu pegava na situação que eu estava a passar na escola e levava a informação do livro para processar aquela informação. Claro que o livro foi escolhido com este sentido e a coisa foi mesmo muito bem. Tão bom! A nossa relação melhorou de uma forma incrível, porque houve mais confiança, mais partilha, portanto, não houve aquela situação em ele partilhar aquilo que estava a sentir, não é? Aquilo que estava a pensar, portanto, houve um conjunto de barreiras que foram quebradas, o que é normal entre pais e filhos, não é? Sim, é normal haver e depois também é normal nós esforçarmos para não haver, não é? Exatamente, portanto, foi muito bom para melhorar a nossa relação. César, então, desculpa, deixa-me só aqui, estou a ver em casos práticos. Tu aconselhas, por exemplo, esse livro, concretamente para esse problema, para essa questão, ou achas que esse livro dá para trabalhar várias questões e várias emoções, porque habitualmente nessa idade eles... Sim. É isso? Com ele fui trabalhar em relação ao bullying, pronto. Exatamente. Isto é um trabalho. Isto é que é. Eu não sei porque é que ainda me espanto, mas às vezes acontece assim. Como é que é o Cavaleiro da Armadura? É um livro muito importante e muito interessante. No caso dele foi para trabalhar o bullying, dá para trabalhar, como óbvio, tudo aquilo que é uma sequência: autoconfiança, autoestima, a vontade de dizer aquilo que está... ou à vontade para dizer aquilo que está a sentir e aquilo que pensa, com confiança. Portanto, dá para trabalhar aqui um conjunto de situações. Agora, tudo depende da abordagem que nós fazemos à leitura e tudo depende da forma como nós fazemos a ponte. Lá está, levar a criança, levar o jovem ao livro. Claro que eu fiz a aproximação da obra, não foi, olha, vamos ler isto só porque sim. Não. Houve uma conversa com os livros. Este livro é de um cavaleiro que tem aqui um desafio e quem sabe se tu também, aquilo que estás a passar, o cavaleiro ajuda-te nisso. Portanto, o cavaleiro que vai ajudar, estás a ver? O cavaleiro vai ajudar, o personagem ajuda. O personagem é muito fixe, ele é muito forte. E ele ajudou o cavaleiro. Muito bom. Muito bom, muito giro. Não, eu ia dizer uma coisa, que é... como é que nós, por exemplo, eu não consigo ler um livro, eu não consigo comprar um livro para criança sem o ler. Mesmo, e estou ali, leio não é isto, pronto.
e não compro assim de ânimo leve e à toa. Não, pronto, até tenho receio do que é que vai lá dentro. Tipo, a nível de conteúdo, porque preocupo-me em dar livros com conteúdo que eu possa achar interessante. Se calhar é só uma tontice, mas eu tento fazer isso. Mas como é que os pais, não é? Até porque recebem livros da vizinha, não sei o quê, como é que se há de perceber? Achas que é o quê? Sensibilidade é uma coisa, porque tu conheces os livros, não é? Tu tens Claro. essa. É Agora muito nós, como Agora, os pais, pegam num livro. para já, um dos critérios mais importantes para um pai, aliás, para todos nós, é a seletividade. Seletividade. Temos que ser seletivos. Ok? Nem todos os livros que têm imagens bonitas são bons, ou seja, que têm a mensagem Pois. que passar aos nossos filhos, não é? E nem todos os livros também, às vezes, têm uma ilustração assim, pá, mais antiga, às vezes são livros excelentes, ok? Certo. E isso é muito importante. Agora, uma das coisas que a leitura faz é ajudar as crianças a serem seletivas, ou seja, não é? Não é só a questão de dizer toma e lê, não, eles têm que ser seletivos, não é? E portanto, o que acontece? Quando eu vou escolher um livro, eu tenho que ter atenção a várias coisas. Uma delas é o nível de linguagem do meu filho, não é? Como é que eu sei isso? Vem da forma como ele fala. Portanto, eu consigo perceber qual é o nível de linguagem que ele gosta. Que a mensagem vai chegar, não é? Que a mensagem vai chegar. Depois, em termos de ilustração, eu tenho que dar primazia. Também depende da idade aqui, não é? Depende da idade. Portanto, é uma ilustração que complementa a obra, ou seja, que não seja ilustrações que venham causar muito ruído à mensagem. Que isso acontece muito nos livros infantis. Livros muito bonitos, mas depois há ali tanto desenho, tanto boneco, que percebes que a mensagem se perde também, não é? A mensagem perde-se. Portanto, isso é importante. Depois, perceber se o meu filho é mais visual, se é mais sinestésico, se é mais auditivo, e eu consigo trabalhar, perceber se aquela história também é importante. Agora, naturalmente, eu tenho que sempre dar também primazia à questão do explorar. E há livros que eu vou sugerir que eles leiam e que não vão funcionar, e está tudo bem. Aconteceu-nos isso a última vez, sim, na FNAC, qualquer que foi, e eu estou a ler, espetacular a nível de emoções. Eu até acho que falei contigo sobre isso e até te passei o nome, que achei muito giro, tipo aquele mindset para miúdos, pá, muito giro, e a Madalena, Carolina, não é bem isso. Aliás, e acontece uma coisa muito interessante que é este livro é tão bonito, ele vai gostar. Chegamos lá, what? Não dá. Portanto, eu tenho que perceber a criança para conseguir perceber se aquele livro vai funcionar ou se é vantajoso para a criança. Certo. E quando, sei lá, uma criança que usa Xuxa, eu não vou comprar uma Xuxa qualquer, vou comprar uma Xuxa que eu sei que ela usa. Não é? Certo. E que vai fazer de alguma forma sentido. Está aqui uma mensagem gira e uma pergunta gira da Joana. Consegues ver também, não é, César? Claro. Sim, okay. Pronto. Ok, então ela diz, aqui para crianças de 15 meses, e desde o início, portanto, a Joana tem uma Amélia fofíssima, preferimos livros só com imagens reais e com temas próximos da realidade dela. Portanto, deve ser aquelas muito visuais, não é? Tipo o prato, os talheres, coisinhas que ela vai utilizando. A partir de que idade se deve introduzir livros com mais fantasia? Aquilo que eu aconselho, antes de nós introduzirmos livros com mais fantasia, devemos nós primeiro criar a fantasia. Contando uma história, ajudando a imaginar. Pronto. Começando a fantasiar também, não é? Pronto, isso é importante. Agora, quando há livros que têm... Agora, também depende do universo depende do universo do imaginário, ok? Há coisas que estão a imaginar muito complexo, portanto, eu devo dar sempre a primazia a um imaginário simples, de acordo, que vai de encontro à idade da criança. Mas, por exemplo, a partir dos 2 anos... tranquilamente, desde que não seja um nível muito, muito elevado. Agora, há crianças que chegam aos 2 anos e já estão habituadas a um nível de imaginação mais complexo e vou alimentando a sua sede, naturalmente. Tem que ir alimentando a sua sede. Certo. Opa, tão bom.
Agora, portanto, aquela lógica de nós irmos a um sítio e comprarmos um livro com algum cuidado, por exemplo, está grávida, não é? E depois há aqueles livros de Vou Ser Irmã Mais Velha, fazem sentido. Aquele do Cocó também, que eu acho o máximo. E por falar em Cocó, se calhar é hora de introduzir aí o que tens aí também. Está aqui, está aqui. Porque é um tema, César, que há muitos miúdos com dificuldade de fazer cocó, de falar de cocó. Nós passamos por isso, aliás, não passamos por isso, foi uma situação do Simão e compramos um livro, os piratas também fazem cocó, acho que foi da paz. Pronto, exato. Eu fartei-me com aquele livro, digo já, eu rimo para caraças com o livro. Aliás, uma coisa importante, normalmente, quando eu vou comprar um livro, ou vou à biblioteca, ele é que escolhe. Eu, como é óbvio, vou buscar alguns e vou sugerindo, alguns ele traz, outros não, mas normalmente ele é que escolhe o livro. Ele é que escolhe o livro. Eu dou-lhe sempre o universo todo, como é normal. A minha função é mostrar, incentivar e orientar, mas depois ele tem que ter uma escolha. E uma das coisas mais fundamentais num leitor é ele tornar-se autónomo. Leitor autónomo. Isso é muito importante. Tem a ver com a escolha, tem a ver com a leitura, com a interpretação, com a compreensão e com a aplicabilidade daquilo. Não é? Portanto, aqui, mais uma vez, a seletividade é muito importante. Sabem que o César, vou dizer, quando te conhecemos e começámos a falar, acho que até foi o Diogo que lançou a pergunta, bem, César, tu deves ter a casa cheia de livros, nós imaginamos logo, não é? Cheia de livros, e tu disseste uma coisa que, foi muito gira, e por causa da seletividade também, não é? E queres dizer qual foi a resposta que nos deste? Que acredito que dês a toda a gente. Dou toda a gente, nem todos os livros merecem estar na minha estante. Adoro. E depois o César diz que disseste depois também que os livros desempenham a tua função e depois tu fazes o processo de os deixar ir. Libertos, sim. Libertos, eu achei lindo mesmo, porque realmente parece que nós depois temos dificuldade, não é? E há livros que temos bastante, que nunca lemos, que estão para ali, e nós realmente não temos essa capacidade, como não temos com outras coisas, não é? Com roupas, não é? Depois cada um tem a sua colecionador, digamos assim. Mas é importante também fazer esta, não é? Até a partilha de livros de pais, de famílias, que têm muitos livros, já não faz sentido, let it go, não é? Liberta-os. Há pessoas à espera dele. Pronto, agradece a liberta. Eu faço sempre, agradeço a liberta. Este tipo, não é? Bom, a Maria Condum dos livros sou eu. Portanto, leio, compreendo a sua função quando eu tenho de libertar. É o que eu faço. Agradeço e liberto. Tão simples quanto isso. Muito bom. E é importante, sermos seletivos, é mesmo muito importante. Olha, da João aqui, por exemplo. Estava a ver também o Ruca no pote. Pois é. E o César estava há bocadinho a mostrar esse jogo que é muito giro. Queres mostrar, César? Sim, isto é um jogo de dados, tem 6 dados. Não é? Que é que vocês se calhar já conhecem, não é? Isto é da Tiger, portanto, passa a publicidade, mas não é por aí. Enfim. Sim, exatamente. Interessa que as pessoas saibam também onde é que podem ir buscar com facilidade. Como tu sabes, esta é a minha favorita, portanto faço questão de partilhar. A do Cocó, sei que eu me lembrei. Não, mas é exatamente utilizar os livros, não é? Os livros, e agora nesse caso é o jogo. Esse jogo é para construir história, não é? Sim. Nós damos os dados e aí contamos a história. Agora as pessoas dizem assim, mas agora a Tiger está fechada, agora não podemos sair. E olhem, sabem o que é que no outro dia nós fizemos? Escrevemos, a Madalena adorou, escrevemos numa folha, eu escrevi vários, fui eu que escrevi vários, por acaso. Não, ela depois fez ela, mas a primeira vez fui eu para dar a ideia, então tivemos a escrever várias palavras, assim ao calhas, amarelo, céu, janela, porta, cocó, o que for, vários nomes, e então ela tinha que ir construindo a história. E é giro, porque ao princípio eles estão muito enverrujados, do género. A casa, amarela, tem flores, tipo, andam ali sempre muito, e depois fomos aqui, e depois, pronto, andam ali. E depois então o outro jogo foi, agora é proibido dizer a palavra e depois. Tipo, ops. E então depois... É muito giro. Porque... não é preciso muito para criarmos uma história. Atenção. É isto. Os personagens, uma relação, basicamente, não é? Coloca preguiça e está tudo bem. E é curioso que
Já tive pais que me diziam, mas para contar histórias, tipo, pá, peçam ajuda aos vossos filhos para contar histórias. Eu não tenho jeito. Bom? Ai, não tenho imaginação. Então peço, olha, tu queres que eu te conte a história sobre o quê, com quem? Ele diz-te, que é com fantasmas. Fantasmas estão no Halloween e depois há um menino que se chama tal. E crias uma história. Pois é, pois é. É muito, muito engraçado, até porque depois. E agora está a decorrer aí um projeto até. Opa, a minha mãe que me falou disto e eu confesso que não prestei a atenção que devia, senão agora conseguiria pôr melhor de pé. Em que eu não sei por onde é que isto começou, mas acho que até com pessoas conhecidas, não é? Eu não te lembras da minha mãe dizer isto, que é um começa a história e depois a história é passada para o outro e o outro já escreve a continuação, portanto só lê a última página e depois o outro passa e depois o outro passa. Até na família deve ser giro de fazer isto. É muito giro, é muito Os giro. 4 elementos, ou quem for, não é? A mãe escreve um, depois escreve o pai, depois... Olha, isto também é giro como adoro. Esse que tu falas, aliás, essa situação agora, esse exercício e o que tu falaste são exercícios utilizados em escrita criativa, é muito engraçado isso. Mas isso de pôr, por exemplo, a família a fazer, epá, é muito fixe. E uma das coisas e falando na relação da família, através da leitura, pronto, usando a leitura como isso, uma das coisas que eu já fiz, agora já não, era, por exemplo, pá, comprei este livro, 365 piadas. Pá, são piadas secas. Pá, mas secas. O pessoal ria para a mesa. O pessoal ria são as mais engraçadas. Pá, é uma coisa simples. Pá, pois é. Fazíamos assim, estás a ver? Agora lê. É pá. Adoro. Portanto, isto não é uma cena da NASA. Isto é mais simples do que parece. Pois é, está já aqui, tipo, quem é que não tem livros na estante e mesmo que não tenha, não é? É fácil criar a história. Ó César, e isto melhora, pá, completamente, daquilo que eu estou a ver, não é? E a falar contigo, isto ainda fica mais vivo em mim. O facto de, claro que a leitura, pois é, claro que a leitura só pode, não é? A leitura em conjunto só pode conectar as famílias e não é? Claro. Imaginem que... Olha, eu estava a cair fichas do tipo, temos que fazer mais ainda. Porque é mesmo. É muito fixe, por exemplo, pegar numa história e discuti-la em família, não é? É um bom quebra-gelo, por exemplo. Não é? Dá para trabalharmos e incentivarmos o espírito crítico, a opinião fundamentada, o argumento, é muito importante. E dá para eu perceber... Os valores. E dá para perceber como é que o outro pensa, o que é que o outro sente quando lhe digo qualquer coisa. Exatamente. Porque está numa história e cada um vai sentir a história de uma forma diferente. Não é? Exatamente. Por exemplo, estamos aqui um exercício que era o seguinte: nós vimos uma história e depois cada um ia dizer um sentimento associado à história, mas tinha que ser logo, estás a ver? Tinha que ser tipo já. Pá, e fui-te partir o cocarrete, tipo, estás a ver? O que é que eu sinto? E era engraçado que cada um uma perspectiva bem diferente. E o facto de eu saber que o outro tem uma perspectiva tão diferente já me ajuda a perceber, muitas vezes, a forma como eu falo com ele, como é que ele entende a minha comunicação, porque realmente ele tem uma perspectiva diferente, não é? E, portanto, exatamente. Sim, forçosamente. Isso acaba... E o que é que ele faria, não é? O que é que ele faria Pois, e perguntar também, não é? Colocar uma situação na história e dizer o que é que tu farias agora. Não é? Tipo, agora inventa tu o final. O que é que tu farias se fosse o coelho que está perdido na floresta, não é? Muito giro. É muito interessante. E, por exemplo, quando às vezes nós temos uma história, ou estamos a discutir qualquer coisa, não é? Eu fazia muito isto com as crianças e as mães. Era curioso que quando a família ou a criança ou a mãe estavam com dificuldade em responder à questão que eu tinha colocado, então como é que a personagem iria responder a essa questão? Portanto, nós facilmente depois mudamos o jogo para perceber. E percebemos o que é que ela própria responderia, não é? Porque ela própria vai dar a resposta dela, claro, porque é a segunda perspectiva dela. Tão giro. Oh, pá, tão bom! Será que é aqui? Olha, vou dizer, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, como fez a Joaninha muito bem, digam, está bem?
O que é que diz a Filipinha Queiroz? Olha, fã destas famílias todas, César, isto é tudo top. Yeah. Cá em casa há tantos livros como outros brinquedos, mas prefiro mil vezes que desarrumo os livros que os brinquedos, nem me chateio. Adoro chegar à sala e ver livros por todo lado e ela a ler algum super entusiasmada sozinha. Tão bom, pois é, aquele momento também de introspeção, não é? É muito fixe. E ajuda, eu uma das coisas que me ajudou mesmo a superar algumas dificuldades foi mesmo a leitura. E, aliás, tanto foi que eu agora faço este trabalho, não é? Portanto, pois é. E é curioso que era mesmo, pá, tu quando entras numa história diferente, ou vives acabas por estar a viver uma alternativa à história da tua vida, o que em muitas situações é muito interessante e é muito pertinente. Ou seja, tu consegues, por exemplo, eu lembro-me em relação à gaguez, por exemplo, eu a ler um livro, eu era herói, literalmente herói. Esquece, pá, nós somos heróis a todos os níveis, portanto, nada Agora falha. reparem, em relação à gaguez, ninguém sabe, porque ninguém nota que tu um dia gaguejaste. Portanto, tens de dizer isto, não as pessoas a gaguez, agora está a falar da gaguez porquê? Mas isto é muito giro de partilhar. Pois foi a partir da leitura que eu superei a gaguez, porque eu trabalhei no estado interno através dos livros, das histórias, e isso ajudou-me a desenvolver a linguagem, a desenvolver depois foi o gaguez, É isso mesmo, Filipe, isto é incrível. Falta confiança. Eu faço este trabalho efetivamente porque já funcionou comigo, só não faria. Só não fazia mesmo de todo. Uau, portanto, se houver alguém que tenha este tipo de problemas e outros, é que tu és a prova de que é a solução e a forma como tu arranjaste a solução, que é maravilhoso. Mesmo. Olha, é uma cena. Tu estás a viver, eu vou dar um exemplo, estás a viver uma situação de gaguez em que passas por um conjunto e par de botas, tipo, desde bullying a tudo e mais alguma coisa, não é? Em que parece que a tua vida falhava, certo? Depois lês um livro em que tu és o herói e que ninguém te pode tirar isso, e depois tu consegues fazer a transferência, exatamente, tu consegues fazer a transferência daquilo que tu sentes ao ler esse livro para a realidade e a cena muda. Isto é incrível. Tão fixe. César, e como é que tu chegaste aos livros certos? O que é que aconteceu? É tipo o quê? Vais lendo até chegar aos certos, pedes ajuda, sim, também já. Perguntas a alguém. Às vezes sim, claro que sim. Como é que eu cheguei aos livros certos? Aliás, um dia acordei e disse assim, vou ler todos os livros do mundo, li todos pelos escolhi. Não foi isso. Pois, não pode ter sido. Não. Não tem a ver aqui com um conjunto de fatores que eu vou explicar. Um deles é eu tentar perceber o meu objetivo de leitura, qual é a minha intenção em querer ler determinado livro, o que é que eu espero que aconteça na minha vida através de um livro, mesmo sem saber qual livro é, ok? Quando eu defino a minha intenção, quando eu defino os meus objetivos e a minha intenção, automaticamente eu tenho os assuntos ligados ao livro que eu vou escolher. Portanto, depois aí já tenho aqui selecionar. Já está, eu quero assim, já está assim, não é? Exato. Eu faço uma análise, tipo, o nível de linguagem, se eu já estou à vontade ou não no assunto, depois vou ver especialistas da área, falo com pessoas que já passaram pelo mesmo, e peço muitas vezes recomendação, porque é normal, certo. Eu não leio tudo, não é? Como é normal. E, portanto, agora, quando eu tenho bem definido aquilo que eu quero, mais facilmente eu encontro o livro, não é? E mais facilmente eu consigo recuperar a informação que eu quero do livro, porque como o cérebro entra em modo de pesquisa, ele já está em modo de pesquisa, ele já sabe o que é que ele procura e ele consegue sacar a informação. E há aqui uma frase muito interessante, que é o livro certo, no momento certo, para o resultado certo. O livro certo, no momento certo, para o resultado certo. E são as três, é isto que nós temos que ter o cuidado de selecionar, não é? O Espírito Santo. Ou seja, as circunstâncias, o que é que estamos a precisar de ouvir e de ler, e depois a busca, não é? Para depois, que giro. Ter evidência. Ou seja, não é ler à toa, não é? Quer dizer, também faz bem, etc. É lógico. É o processo. Mas se houver uma intenção... Sim, se houver uma intenção é bem mais simples. Aliás, quando nós temos uma intenção bem clara da leitura, aumenta a velocidade da leitura, aumenta a retenção, aumenta a compreensão de quando estamos perante o livro certo, sem sombra de dúvidas. Às vezes, eu li este livro, nunca mais acaba este livro. Mas há aqueles, li este livro num instante. Sim. Pois, porque era aquilo, tudo encaixou. Vou-te dizer, estava a apetecer desligar e ir ler. Yes. Não, mas, César, essa é verdade, dá aí
Desculpa, ias dizer alguma coisa? Não, força, força. Eu ia dizer, dá aí uma dica que no outro dia nos deste, para quem tem dificuldade em ler e diz assim, pá, não arranjo tempo, não, sei lá, olha, nunca me dá jeito, não anda há anos, há meses para pegar aquele livro e olha, falo por experiência própria, parece que damos prioridade a tudo, mas depois queremos ter na rotina a leitura, mas depois não temos. O que é que tu aconselhas a nível de rotina de... Ó César, estou a abusar muito de ti, dos teus conselhos. Não, vou adorar, força. Aliás, há uma coisa que eu vou sugerir uma coisa, eu vou sugerir duas. A primeira é que tenham diariamente um momento de leitura. Okay? Um momento que, olha, nós quando estamos a ler, nós estamos a trabalhar em nós próprios. Ou seja, quando nós não temos tempo para ler, para trabalhar, ou seja, para trabalhar em algo que nos vai ser vantajoso, automaticamente nós estamos a não trabalhar em nós, portanto, estamos a pôr-nos em segundo plano. Portanto, é só a questão que pergunto, que eu coloco. Portanto, ter um momento de leitura. Aliás, nós quando desistimos de um livro que nós é que até sabemos que nos vai ajudar, um livro que nos vai fazer chegar a outro nível, quando nós desistimos desse livro, estamos a desistir de nós próprios, sem sombra de dúvidas. Mas isso não há cá pão para malucos. Peço desculpa, mas é assim. Depois, segundo... Esta é a mais difícil de todas. Tenham um momento de leitura de 10 minutos por dia. Foi o que tu aconselhaste, 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã. E há pessoas que me dizem, pá, mas a minha vida é tão agitada. Então eu pergunto, não vais à casa de banho? Stop it. Just do it. Aqui se tem o dado. Não é? Ganha tempo enquanto lavas os dentes, não é? Ou seja, é o querer, não é? Queres ou não queres? Queres, arranjas. E 10 minutos por dia não é, efetivamente não é nada. Nada. Eu tenho alguns clientes que dizem, eu não leio um livro há tanto tempo, ou então demoro 2 meses a ler um livro. E dizem, então vamos fazer uma cena, tu vais ler 10 minutos por dia só 10 minutos. Às vezes recebo, eu já li tanto, e disse, pois, só leste 10 minutos por dia, e ainda nem trabalhamos na velocidade de leitura, estás a perceber? Nem trabalhamos na velocidade de leitura, portanto, isso, ter 10 minutos por dia mesmo, a sério, 10, depois se quiserem aumentar, aumentem, naturalmente o que vai acontecer é, o momento de leitura vai aumentando, o que é normal, pronto. É ter o compromisso mesmo, é ter o compromisso. Tão giro, é isso mesmo, é o compromisso. Vamos sempre à mesma coisa, é o compromisso, é o querer, é o fazer acontecer. E quando estou a beber um copo de água, supostamente beber um copo de água, tenho sede, portanto estou a satisfazer uma necessidade fisiológica, não é? Quando eu leio, eu estou a satisfazer uma necessidade da mente e da alma. Pois é, pá, e é quase, e funciona como cura, até neste momento de quarentena, não só para crianças, não é? Ou ler 4 folhas por dia, certo? Diz a Emília. Se demorar 10 minutos? Se demorar 10 minutos, pois... Sim, se for 4 folhas daquelas que têm 2 letras. Não, mas pode ser, claro que sim. Há pessoas que dizem, olha, eu quero ler só algumas páginas por dia, também está tudo bem. Digo 10 minutos, porque normalmente os 10 minutos funcionam mesmo muito bem. Funcionam mesmo muito bem. Isso mesmo, Ana, isso mesmo. Estava a ver aqui este comentário da Ana, não é? A forma como nós podemos também melhorar a relação dos nossos filhos pelas mensagens e pelo conteúdo, portanto, sendo seletivo e fazer ali tipo uma lavagem cerebral, percebes? Sobre o tema e podermos trabalhar as questões através dos livros, que eu acho incrível mesmo. E acho bom também, agora nesta fase em que temos, aliás, o que temos do outro lado são adultos, não é? E são pessoas que estão a passar por aquilo que nós estamos a pensar da quarentena, e por muito que nós possamos pensar que isto está tudo uma grande encrenca e uma grande porcaria e ainda tenho menos tempo, não é? Porque há muitas pessoas agora a queixar-se que ainda têm menos tempo agora, o que é surreal, não é? Porque antigamente também não tinha para ler ao amigo, agora também não tem. Portanto, há aqui alguma coisa que não está certa. Mas então é engraçado nada. Dá esperança, não é? Saber que nós temos livros aqui que, ao invés de estarem fechados ali na prateleira, é hora de os tirar para nos ajudar também, não é? Ou seja, utilizar esta leitura para nos acalmar, não é? Das ansiedades e...
Aliás, uma das coisas que eu falo muito é nós devemos ter os nossos livros âncora. O que é que são livros âncora? Um livro âncora é aquele livro em que nós temos associado um conjunto de emoções positivas. Okay? Por exemplo, eu tenho associado à profecia celestina a questão da paz a esse livro. Portanto, quando eu li esse livro, eu senti uma paz brutal, uma tranquilidade incrível. Portanto, quando eu preciso de paz e tranquilidade, muitas vezes eu volto a ler algumas partes da profecia celestina, porque é um livro âncora. Quando eu preciso, por exemplo, estar incendiado e motivado, leio, por exemplo, O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, que ajuda-me a motivar. Não é? Sim. Valentia, por exemplo, leio partes do Cavaleiro da Armadura Enferrujada, leio partes do Velho e o Mar, por exemplo, Ernest Hemingway, dá-me a coragem, dá-me a valentia que eu preciso. Portanto, e a leitura consegue ter aqui uma coisa muito importante. Há um livro que é do John Hood, que é Sei da Microsoft para Mudar o Mundo. Ele tem lá uma cena que ele foi para o Nepal, salvo erro, e então ele chegou à conclusão que as escolas tinham livros que não eram os mais indicados para as crianças. Eram livros que chegavam lá, mas em nada estavam a ser vantajosos para as crianças. Ele esteve a falar lá com uma criança, ele dá lá um exemplo, que há uma criança que só soube o que era um tubarão porque viu uma imagem de um tubarão no livro. Senão ela nunca havia de saber o que era um tubarão. Não é? E, portanto, isto quer dizer que o livro dá-nos... Não há limites. Não há limites, literalmente. Não há mesmo limites para isso. E, portanto, quando nós temos a capacidade de pegar num livro... Porque, repara, nós quando estamos a ler um livro, nós não estamos apenas a ler a história do livro. Nós estamos a ter contacto com a experiência do autor, mesmo num livro de ficção. Portanto, a maneira como o autor escreve, a maneira como o autor pensa, a maneira como o autor expressa aquilo que se sente, tudo isso é-nos passado através de um livro. Eu adoro trabalhar com livros e com autores, é por causa dessa cena. Não é só um livro, se nós analisarmos bem o que é papel e tinta, certo? Pronto, agora, lá dentro da mensagem, não é? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Portanto, eu tenho acesso a tudo um universo. Agora, uma criança em que não tem muita parte lógica ainda a processar as cenas, não é? Portanto, ela vê coisas fantásticas. Portanto, quando eu dou o livro certo para uma criança, portanto, ou seja, um livro que eu sei que para ela vai usufruir do livro e pode expandir, ou mesmo deixá-la ir à descoberta, eu estou a dar um livro, eu estou a dar um universo inteiro para ela brincar. Certo, tão giro, sim. Coisa do mundo da imaginação e etc. Tão bom. Pois é, muito giro, muito giro. Isto vem aqui dar um reforço enorme àquilo que nós falamos muito, mas é realmente a importância de tudo isto para a criatividade e é tão importante. E até para momentos de introspeção dela própria, sozinha com o livro, porque isto também é importante, não é? É bom para conectar a família, mas eu falo muito e encorajo muito a que os miúdos passem tempo sozinhos. E o livro é uma grande companhia, não é? Porque eles não estão sozinhos, não é? Muito bom. Até mesmo para grávidas, não é? É muito interessante contar uma história, não é? Por exemplo, se tapares o vídeo e começares a contar a história e começares a sentir a tua voz, a nuance da tua voz, a modulação da tua voz e tudo isso, é isso que está-se a passar, é esse estado emocional que está-se a passar. E portanto, devemos contar as histórias mesmo na barriga. Exatamente. Sim. É mesmo muito importante. O meu obstetra aconselhava-nos isso. Ler uma história em voz alta. Completamente. É a promoção da leitura. Muito bom. César, podemos partilhar aquilo que tu nos partilhaste hoje para ajudar estas famílias também nesta... aquele linkzinho que tu nos falaste. Posso partilhar? Podemos? Pode. Vamos partilhar então. E o que é que as pessoas podem encontrar aí nesse link? Pronto, o link o que é que tem? O link tem acesso a um conjunto de recursos, mas há lá uma dinâmica de leitura, que é uma dinâmica que é a dinâmica que eu utilizei para trabalhar aquelas questões com o meu filho, que é uma dinâmica que ajuda a fazer uma leitura progressiva, ou seja, a incentivar a leitura em crianças e jovens, em que a ideia é, pegamos num livro, não é? No primeiro dia, a criança lê uma página
eu leio e vamos aumentando sempre o número de páginas. Contudo, no dia a seguir nós temos que ter um momento em que falamos com a criança ou com o jovem sobre o livro, sobre aquilo que aconteceu. E isso ajuda muito a motivar a questão da leitura, ajuda a incentivar o discurso, a incentivar o argumento, o raciocínio, o estado emocional em família, que é importante também. Muito bom. Foi um exercício que eu criei, foi esse exercício que criei para a situação do meu filho. E tu criaste antes de criar isto, ou foste criando naturalmente com a tua sensibilidade e depois então disseste, uau, isto funciona? Ele foi criado especificamente para ele mesmo. Ah pá, tão giro. Criado especificamente para ele, yeah. E a partir daí, tenho usado com muitas pessoas, há pessoas que tenho passado, pronto, que vão lá e descarregam, e tem sido muito interessante mesmo. Opa, tão bom. Ó César, olha, estou realmente aqui rendida. Eu a que agradeço, é uma oportunidade. Isto é muito bom. E para as pessoas lá em casa a ler e ter um momento de leitura com todos, não é? E todos lerem, nem que seja cada um os seus livros, mas haja um momento de leitura, é muito importante. E realmente isto vai reforçar tudo isso. E tirar o tabu que existe à volta da leitura. A leitura, pá, é para curtir. Tipo, divirtam-se com a cena. Divirtam-se com a cena. Pá, por exemplo, os meus filhos, eles brincam com os livros, já rasgaram folhas. Está tudo bem. Apropiem-se da cena. Não, o mundo não acaba. Ok? O mundo não acaba por isso. Deixem-nos... Tu disseste isso para nós rasgarmos as folhas. Foi como, Diogo? Qual é que porquê? Lembras? César, foi porquê, César? Olha, agora não me lembro que estupidez. Tu disseste. Por causa do livro, foi um livro que estão a ler, não é? Já sei, olha, vou-vos dizer, é um livro gigante, lembras-te? É que a Lei do Sucesso. A Lei do Sucesso, sim. Olha, é um livro gigante e nós estávamos a dizer ao César, bolas, pá, nós não, olha, pois está ali, o César já tem, já tem, obrigada, é isso mesmo. Exatamente, e é um livro enorme, e eu disse para o César, sabes que mais, eu tenho a tendência a escolher livros fininhos e rápidos de ler, porque senão eu sinto que ando ali, pronto, e eu dei-me exemplo da Lei do Sucesso, que é sempre calhamaço, e eu disse, César, eu não consigo pegar aquele livro, pá, peguei uma vez, mas quer dizer, não dá, e então o César diz, com o maior desprendimento de todos, rasga as folhas, é fácil, rasgas, lês um capítulo, rasgas, lês. Ou começas a desmontá-lo para que ele pareça que ele é só um conjunto. É só um conjunto, é desmontar os capítulos. E depois, se quiseres um livro inteiro, porque o Diogo e ele até lhe custa arriscar e não sei o que para ele. E o César diz, caramba, compras outro novo, não é? Um que tenhas imaculado, mas pelo menos tiveste um rasgado, mas que leste. E claro. Eu achei lindo. O princípio é simples. Um livro grande é composto por partes pequenas. César dizia. Desmontem o livro, está tudo certo. Tipo, o mundo não vai acabar. Pois é, faz qualquer coisa, mas lê isso, não é? Tão bom, há sempre solução. Um livro desconstruído e sublinhado, lido, do que um livro imaculado, desculpa lá, olha, isto para os ácaros é uma chatice do caraças. Pois é. Olha, outra fã do Príncipezinho, a Filipinha, nós também falamos. Pois é. César, era isso que eu ia dizer. O Príncipezinho, mas eu ia-te sugerir também a Alma do Pássaro. Sim, passarinho. Olha, isto é uma edição do Príncipezinho. Nunca tinha visto essa, não vi essa. Do G. Luís Peixoto, muito interessante. É? Olha, flipa. A Amélia come literalmente vários livros, uma desgraça, olha, uma outra que escolhe. Olha, grande ideia para o mercado, livros comestíveis, literalmente. Olha, mas essa aí do Pássaro é... Não, o Pássaro d'Alma é dos livros que vai desde como digo, do 0 aos 150. É um livro muito interessante, que nos ajuda a perceber a alma e a dar a entender a alma. E então, é um pássaro que vai à procura do que é a alma. E então, a alma o que é? É um conjunto de gavetas onde tem emoções. E quando, por exemplo, quando eu estou com raiva,
é a gaveta da raiva que se abre, quando eu estou feliz é a gaveta da felicidade que está aberta, e muitas vezes é engraçado estar a trabalhar com crianças, por exemplo, quando eles estão mais exaltados, olha, a gaveta da raiva está aberta, fecha lá a gaveta da raiva, se faz favor, e abre lá a da paz, pronto. Tipo código, não é? E eles ficam tipo, associam, não é? Associam o sentimento daquilo que leram, aquilo que ouviram e abrandam, não é? Porque torna consciente. Pá, que giro. A Joana está a dizer, um dos comidos é mesmo o pássaro da alma, pá, olha. Ao menos sério? Olha, César, eu disse ou não disse que estas famílias são assim, olha, daqui, como dizia a minha avó. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, a João está aqui, a edição do P5 com as páginas em 3D. Nice. Não sei o nome certo, é lindo. Eu já vi aquele que se abre, não é, Maria João? Aquele que se abre. Okay. Isso, sim, bem, esse é belíssimo, eu já vi também e é um encanto mesmo. A Joana Nunes que tinha a Amélia e comia muito mal e agora até ali descobre. Este aqui do pop-up do Príncipezinho em 3D, imagina a Amélia, porque aquilo, não é? Aquilo apetece mesmo. Aquilo tem a sopa, a vida. A sobremesa. É o máximo. Opa, César, olha, estou com o coração super cheio, tinha expectativas que realmente este live fosse correr muito bem, mas eu vou daqui muito mais rica, dá-me a ideia que, pá, e claro, espero que as famílias também tenham tirado partido disto, porque foi mesmo muito, muito bom, e eu própria, isto foi uma tomada de consciência do trabalho que eu não faço e que nós temos a fazer também, ou que faço muito pouco e podia fazer muito, e devia para o próprio bem-estar. Portanto, é só tonto não aproveitar e não fazer, não é? Porque está tudo aqui. E repara, atualmente o que não falta são histórias, são livros. Portanto, é fácil trabalhar a leitura, mesmo fácil trabalhar a leitura. Portanto, não, em termos de recursos, estamos muito bem servidos, não é? Portanto, precisa de uma história, pá, inventa uma história. Se tem dificuldade em inventar uma história, pá, compra uma cena destas, ou crio eu uma cena destas. Pois é. Fácil, sim. Não é? E depois dá para trabalhar tudo, literalmente tudo. Não há cá desculpa da criatividade, não somos criativos porque se o Bob nos ouvisse, não é? Passava-se, porque nós só temos é que cada vez mais, não é? Puxar e parar de achar que não somos criativos e que isso da criatividade não é para nós. É essencialmente para nós, não é? Exatamente. Aliás, é daí que parte tudo o resto. Olhem, o que é que eu vos vou, e aqui em título de despedida, estamos nisto há 1h15, bem, a tua mulher deve estar, então mas o que é isto? Está a fazer deitada. Também. É Sílvia, não é? É Sílvia? É Sílvia. É Sílvia, um beijinho para ela. Vamos já aqui libertar o César. Opa, César, gostámos imenso. O que é que eu gostava para as pessoas que não te conhecem, onde é que podem conhecer e acompanhar o teu trabalho, não é? Porque eu acompanho e vou lendo e pronto, e adoro, e por isso, adoramos aqui em casa, por isso, como é que nós podemos ter, não é? As pessoas lá em casa terem acesso? Sim, acesso. Olha, uma das formas é ir à minha página no Facebook, César Ferreira, portanto, encontram-me lá. Queres logo. por aí, Cris? Faz favor também. Obrigada. Ou então o site, tem lá o trabalho. E podem mandar também uma carta, mas eu não vou dizer a morada, porque eu adoro receber cartas. Então como é que podemos mandar? Mandamos lá. Estou a brincar. Olha, mas era uma zona gira para teres no site. Gosto de receber cartas, digo já. Olha, a Sílvia está a ver. Sílvia, precisa em mensagem privada da morada do César Ferreira, ok? Antes que vocês se mudem, eu quero essa morada para escrever uma cartinha. Não, pronto, é o site e as redes sociais. Eu estou lá, César Ferreira, no Instagram. Obrigada, Bristol. Está bem. E toca. Que bom, Emília. Muito bom. Olha, estou muito contente. Espero que também estejam e que possamos todos fazer aqui um melhor trabalho com os livros, que afinal de contas são muito mais do que papel e tinta, não é? Muito, muito mais. E poderão ter aqui um poder terapêutico muito grande, e para os nossos filhos também. Portanto, isto é tudo bom e não há porque não. E é um recurso até barato,
não é? Ainda por cima, não há desculpa de que é uma coisa só. E até pode ser gratuito, vão às bibliotecas. Agora não, agora estão em casa. Agora vão acompanhando as coisas, não é? E vão fazendo. Olha, e o César tem e-books também muito, muito, muito interessantes. Eu hoje estive a passar os olhos também, que ajuda muito e poderá ajudar até estudantes, se vocês tiverem, não é? Tipo, eu vi lá alguns conteúdos muito interessantes de ajuda. Portanto, olhem, muito bom. Hoje já vou ler. Podes escrever, Filipe, é isso que eu sinto também. Tenho aqui um trabalho de casa para fazer, mas a seguir não me vou deitar sem ler pelo menos 10 minutos, a sério. Vou mesmo fazer isso. Estou comprometida. Ainda bem que isto está em direto e está a ser gravado, olha, só para saber. Ainda por cima tenho aqui uma testemunha ocular real. Que medo! Portanto, não há nada a fazer. Não, muito bom, muito bom. Olha, e está escolhido o livro, que ele está ali, há montes de tempo para abrir. Está feito. Está feito. Ó César, libertamos-te. Olha, grato. Muito obrigada. Muito grato. Um grande abraço também a todos. Fiquem Foi bem. tão fixe. Cuidem-se. E boas leituras. Obrigada. Boas leituras. O quê? Boas leituras. Obrigada também, obrigada. Olha, vamos despedir então, acho que vamos os dois, que o Diogo, entretanto, és tu que terminas, não é aí? Vou dizer adeus a todos, não é? Já disse, mas muito obrigada por toda a gente. Ai, a câmara é ali, olha, isto é um filme. Muito obrigada por todos que estiveram aí, aqueles que vêm depois a posteriori, não faz mal nenhum. Ou os que adormeceram também, porque há muitos que me dizem, Carolina, eu gosto tanto de ouvir, mas eu depois fico no sofá, a Carolina tem assim... Portanto, olha, hoje estivemos os dois com efeito hipnótico, de certeza, com famílias a adormecer, também não importa nada, que isto vai tudo para o sítio certo, não é? E pronto, e revejam e boas leituras, como diz o César, está bem? Sejam felizes em família e sejam felizes a ler em família, boa? Um beijinho muito grande, obrigada e fiquem bem, um beijão enorme. César! Olha, gratidão do fundo do coração, obrigada mesmo por teres alinhado nisso, foi muito bom, obrigada. Beijão. Beijinho. És o maior. Beijinho, tchau, obrigada César. Beijinho. Olha, eu já ia carregar e ao Diogo.